A paz do Senhor, todos os irmãos. Eu estava aqui refletindo a palavra de Deus aqui na minha casa e a palavra de Deus no capítulo 4 de Mateus, ela nos traz uma passagem muito interessante a despeito da tentação ou das provações a quais Jesus havia passado. E no capítulo 1, no versículo 1 diz que o próprio Espírito havia conduzido Jesus após o seu batismo para o deserto para ser tentado. E no que diz respeito às provações e às tentações que às vezes passamos, o Senhor nos permite para fortalecer a nossa fé, para forjar a nossa fé, e que quando passamos pelas provas, fortalecemos. Quando caímos, reconhecemos que ainda somos totalmente dependentes e carecemos mais da misericórdia, do amor e da graça de Cristo Jesus. Mas o que me chama a atenção é que na primeira tentação, a qual o nosso Salvador passou, diz a palavra de Deus que o inimigo, ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, faça-se com que essas pedras se transformem em pães. Diz a palavra de Deus que Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. Aquilo também tinha um simbolismo que apresentava os anos da peregrinação e das provações às quais o povo de Deus, de Israel, havia passado pelo deserto. Eles haviam sido batizados com a abertura do Mar Vermelho, e depois passaram 40 dias ali caminhando pelo deserto. Jesus aqui, após ser batizado por João Batista no Rio Jordão, ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus para o deserto, e durante esses 40 dias, que fazia alusão a esses 40 anos do deserto, ele também foi tentado. Mas diferente dos seres humanos, que somos nós, e assim o povo de Israel também, que por diversas vezes fracassou nas suas provas, nas suas lutas, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, ele não pecou em nenhuma delas. Ele é perfeito e ele pode nos socorrer com a sua perfeição. Então diz a palavra de Deus que o inimigo lança dúvidas sobre a paternidade de Jesus Cristo ou sobre a sua filiação. Mas então por que ele lançou dúvidas sobre isso? Porque se você ler no capítulo 3, após o término do batismo, no versículo 17, o próprio Deus diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou como diz na Bíblia da linguagem de hoje: este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Então, Deus havia dito a Jesus, e o inferno, o mundo, os céus, todos ouviram. E o inimigo, ele vem lançar dúvidas sobre a filiação do nosso Salvador, com o intuito de tentar arrancar a semente da palavra que foi lançada e semeada no coração e na vida de Jesus Cristo. Quando eu olho para tudo isso, eu me lembro do texto de Gênesis capítulo 3, no versículo 1, quando a serpente vai até a Eva e diz assim: é verdade mesmo que Deus disse que não pode comer de nenhuma árvore? Ele havia pego uma frase afirmativa do nosso Deus, que disse a Adão e a Eva, disse: olha, se vocês comerem, certamente vocês morrerão. E então, ele vem e pega uma palavra de afirmação e lança dúvidas. E eu aqui refletindo sobre esse texto, e vendo a eficácia do engano, da malícia, da distorção da palavra que Satanás produziu lá no Éden, tentou produzir na vida de Jesus e ainda produz ainda nos nossos dias. Diz a palavra de Deus na parábola do semeador contada pelo próprio Senhor Jesus, que a semente é a palavra. Então, se o diabo consegue lançar dúvidas sobre a palavra ou a semente que foi lançada na minha e na sua vida, ele já ganhou metade da batalha. Então foi isso que ele fez. E é isso que ele tenta fazer todos os dias comigo e com a sua vida. Lançar dúvidas daquilo que Deus havia dito para nós através da palavra de Deus. Daquilo que Deus havia nos prometido ou nos tem prometido através da sua palavra.
Todos os dias, quando meditamos, quando oramos, quando nos relacionamos com o nosso Criador, a palavra de Deus é a boca do Senhor falando no nosso coração. E então ele quer lançar dúvidas. Será que é isso mesmo? Foi para pregar a palavra de Deus que Deus te chamou? Será que foi para cantar? Será que foi para servir? Será que foi mesmo para fazer obras sociais? Mas ninguém te valoriza, ninguém te aplaude, ninguém te defende. O inimigo, ele lança dúvidas. E infelizmente, essa é uma das armas mais poderosas que Satanás tem em nossos dias. É a mentira, é o engano, é as incertezas que ele tenta lançar no nosso coração. Mas Deus nessa manhã está nos convidando a olharmos para o exemplo do Senhor Jesus, que foi um ser humano perfeito, que não pecou, mas que estava ali naqueles momentos de tentação, criando uma identificação comigo e com a sua vida, e dizendo: eu venci, vocês também podem vencer. Eu consegui, vocês também vão conseguir. Olhem para mim, se inspirem em mim, olhem para a palavra de Deus, porque nós vimos, e segue o texto, diz a Bíblia, no verso 4, Jesus responde para Satanás, e diz assim, Deuteronômio no capítulo 8, versículo 3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda, grave isso na sua mente, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem que ser lida e obedecida na sua totalidade. Porque senão Jesus ia dizer assim, da parcialidade da palavra. A palavra de Deus não é uma caixinha de promessas, onde nós vamos lá e extraímos dela aquilo que nos agrada, aquilo que nos satisfaz, as promessas de prosperidade, de bênção, de bem-aventuranças. Não é assim. Jesus está nos ensinando que nós devemos nos alimentar e usarmos toda a palavra de Deus. Ele também foi tentado, e o aspecto da tentação de Jesus era de mostrar para mim e para você que é possível nós vencermos. É possível vencermos as incertezas lançadas sobre as nossas mentes quando as dificuldades e as lutas nos batem à porta. É possível vencermos as dúvidas e as tentações do diabo de desacreditar que a palavra de Deus de fato é verdade e de que ela de fato é inspirada ou a sua totalidade realmente é verdadeira. Há muitas pessoas que acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas que não é a palavra de Deus. Mas nós cremos que a Bíblia é a palavra inspirada do próprio Salvador. E que Jesus, ao vencer a tentação, ele mostra para mim e para você que é possível. É possível. É possível substituir as incertezas, as dúvidas, pela convicção de que o Senhor falou. E ele não mente, ele não falha, ele não se arrepende, ele é fiel. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a sua essência. Queridos, ainda assim, nos nossos dias o inimigo tem lançado muitas dúvidas. Eu li alguns anos atrás uma pesquisa que afirmava que muitos de nós cristãos, ao serem perguntados sobre a convicção ou a certeza de vida eterna, no que tange a salvação, muitas pessoas ainda tinham dúvidas. Não tinham certeza de que se de fato seriam salvas. Não tinham certeza que se de fato Jesus hoje viesse, estaria com ele. Mas muitas dessas dúvidas vinham com toda certeza, porque eram dúvidas lançadas pelo inimigo. Em que a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. A palavra de Deus diz que aquele que aceita o sacrifício e o favor de Deus pela fé, através da fé em Jesus Cristo, entendemos que ele morreu pelos nossos pecados, nós somos salvos. Nós confessamos os nossos pecados. Nós entregamos nossa vida para o Senhor. Nós cremos que o sacrifício a qual ele realizou na cruz do Calvário foi pela nossa vida, foi para perdoar os nossos pecados. Ele morreu por nós. Então por que nós vamos temer? Por que nós vamos ter dúvidas?
Por que nós vamos ter incertezas no que tange a salvação? Se estamos vivendo piamente, se estamos obedecendo a palavra de Deus, se estamos em amor, servindo ao Senhor. E eu me lembro do texto de Paulo, no capítulo 8 de Romanos, quando ele traz a certeza de que este amor divino, ele não pode de forma alguma se separar de cada um de nós. Quando ele nos afirma de forma veemente que Deus de fato nos ama, mas ele não nos ama só de palavras. João disse que ele nos amou tanto que ele entregou a sua vida para morrer no nosso lugar. Mas o apóstolo Paulo lança uma pergunta e ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E segue o texto de Romanos capítulo 8. Paulo lança uma série de perguntas. Quem nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? As incertezas não podem. As tentações do inimigo não podem. Jesus nos mostrou isso. E ele usou a palavra de Deus. Por isso que este canal se propõe a enfatizar a importância da palavra de Deus na minha e na sua vida. Porque o que vai nos fazer ficar de pé no dia da tentação e da provação, irmãos, é a palavra de Deus. Não é uma experiência, não é uma revelação, não é um movimento, não é uma manifestação, mas é a palavra de Deus. É ela que vai nos fazer caminharmos certos de que aquilo que Deus disse Ele vai fazer. Ele vai cumprir piamente aquilo que Ele nos prometeu. E que quando assim como o diabo tentou com Jesus, as incertezas da vida, as incertezas e as dúvidas forem lançadas sobre os fundamentos da palavra, nós possamos combater com a certeza de que Deus falou, é verdade. E que Jesus venceu. E que Ele não se desviou, Ele não se desvirtuou dos propósitos aos quais Deus havia traçado para a vida dele. Ele era o Filho de Deus, sim. Ele podia transformar as pedras em pães, sim. Mas ele não usou o seu poder para benefício próprio. Ou ele não usou o seu poder para se desviar dos propósitos de Deus. Nós não podemos usar a palavra, nós não podemos usar a função eclesiástica, nós não podemos usar o poder, a influência, para nos desviarmos dos propósitos de Deus, para mim e para a sua vida, queridos. Nós não podemos fazer isso. O próprio Jesus não o fez. Ele, pelo contrário, ele em obediência, em submissão ao Pai, ele obedeceu e ele jejuou e ele esperou em Deus que o Senhor foi saciar a sua fome e a sua sede. Que eu e você possamos esperar no Senhor e que não possamos buscar por meios exclusos ou por atalhos a cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Jesus não fugiu do seu propósito. Ele não pegou um atalho, ele não foi pelo caminho mais fácil, mas ele ficou e permaneceu fiel. Ele permaneceu ali, porque ele sabia que ali era o lugar a qual o Pai havia o colocado. Porque a Bíblia disse que foi o Espírito Santo de Deus que o conduziu. O lugar onde você está plantado, queridos, por mais difícil que esteja, fique firme, porque este foi o lugar que o Senhor te plantou. E Ele vai edificar a tua fé, e Ele vai honrar a tua fé. Aonde você está? A sua casa está passando por dificuldades? Continue orando. Você está passando por provações no trabalho, na empresa? Continue orando. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar firmeza e convicção. Você está com dificuldade para testemunhar na faculdade, na escola? Peça a Deus que te encha de fé e de esperança, de que mesmo quando todos os teus amigos zombam da tua fé, você continua convicto naquilo que Deus manifestou ao teu coração. Essa é uma estratégia muito antiga de Satanás. Ele quer lançar dúvidas. E se ele conseguir lançar uma dúvida sobre a convicção da palavra, ele vai arrancar a semente que foi plantada no teu coração. E que neste dia você possa deixar que a semente do Evangelho possa criar raiz e produzir frutos no teu coração. E que olhemos para o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em tudo foi tentado e provado, mas nunca pecou. Ele pode nos socorrer nas nossas tentações.
Hebreus diz isso, que nós agora temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas provações. E que eu e você possamos continuar olhando para a palavra de Deus e crendo que aquilo que ele disse é verdade e vai cumprir. Que o Senhor abençoe a sua vida. E se você ainda não foi inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, nos ajude a divulgar essas simples palavras dos devocionais, do dia a dia, de uma forma muito simples. Eu quero chegar à sua casa e ao seu coração e incentivar a você a continuar lendo a palavra de Deus. Enxergue aquilo que está por trás da letra. Ore para que o Espírito Santo de Deus revele para você aquilo que estão por detrás das letras deste livro sagrado. Que o Senhor abençoe a sua casa em nome de Jesus de Nazaré.